Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor Jesus, que a Tua palavra nos seja revelada para a glória de Deus Pai. Que a Sua palavra não volte para o Senhor vazia. Que a Sua palavra nos dê entendimento e sabedoria. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós nos dê o perfeito entendimento espiritual e revelação para a glória de Deus. Em nome de Jesus, quem pode falar amém? Anjos, podem se assentar, por favor. Tivemos um grande mover aqui sábado e domingo passado. Foi uma coisa maravilhosa, foi muito bom. 22 e 23 de março de 2025. Está gravado, está em nosso canal no YouTube, está no nosso site. Então você pode entrar, você aí online. Você pode entrar depois, porque agora estamos ao vivo. Você pode entrar depois no nosso site, graçaeapostolado.com, ou então no nosso canal no YouTube. No YouTube procure Ministério Graça e Apostolado e você vai encontrar lá a nossa playlist MGA 28 anos em graça. Foi muito marcante, foi muito maravilhoso. Graça. Jaque. Jaque, qual que é o tema hoje, por favor? Graça, ela é uma graça, né? É isso que eu ia falar. Diga comigo, a graça é a verdade. Vamos ministrar em uma meia hora esse assunto aqui, para ficar claro para todos, tá? Porque a verdade é uma só, tá? Não existe duas verdades, não existe três verdades, não existe 5, não existe 10 verdades. Aquela frase, todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira, tá? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Se você quer ir para Santos, todas as rodovias levam para Santos. Se você pegar, por exemplo, a rodovia Castelo Branco, você sabe que não vai chegar em Santos, né? Então não são todas as rodovias que levam para Santos, como não são todos os caminhos que levam a Deus. A graça é a verdade. E, em outras palavras, se não for a graça, não é a verdade. E se não é a verdade, é o quê? É engano, né? É mentira. Por favor, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1. O quarto livro histórico, João, capítulo 1. Eu tenho só 4, 5 versículos para ler aqui rapidinho. Para que você entenda, para que fique registrado, gravado, filmado, registrado para o resto da vida, que a graça é a verdade. Eu vou te mostrar na Bíblia que a graça não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é eu que decidi falar isso. Não, vou te mostrar na Bíblia. E você tem uma aí. Acompanha comigo, João capítulo 1, versículo 17. Já orei para que Deus dê entendimento? Diga pela fé, amém. João capítulo 1, verso 17. Quem tiver caneta, anote aí na Bíblia ou no caderno. Olha lá, João 1,17. Aí João deixou registrado aqui duas coisas diferentes. Ele fala da lei e ele fala da graça. João 1,17. Pois a lei, você tem caneta, você pode marcar na sua Bíblia aí. Diga a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga a graça. Circula aí na sua Bíblia a graça. Está vendo que são duas coisas diferentes? Ele está falando da lei e está falando da graça. A lei, João 1,17, foi dada por meio, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade. Está vendo? A graça e a verdade. O tema hoje é a graça, cadê já? A graça é a verdade. É diferente de a graça é a verdade. Então, quando você entende que a graça é a verdade, você vai entender também João 17, que a graça e a verdade vieram por meio
de Jesus Cristo. Hoje não se pode mais viver da lei, tá? O que eu disse? Deixa o João aberto. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, você vai saber por quê que não se deve, principalmente nós, gentios, viver da lei. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Vai ficar claro ao longo da ministração que além da graça ser a verdade, não tem lógica, não tem sentido, não é correto que alguém hoje, judeu ou gentil, viva da lei. Não tem lógica, não é correto, não tem sentido. Por quê? Hebreus 7,18. O mandamento anterior, diga a lei. Hebreus 7,18. O mandamento anterior, ele é cancelado. Uma outra versão, abrogado, abolido. Digam, por quê? A Bíblia responde, Paulo responde, por causa da sua fraqueza e inutilidade, que vem da palavra inútil. É inútil guardar ou viver da lei. Inútil significa em vão. Estou numa igreja em graça, onde todos, pelo menos eu penso, devem entender e crer e compreender a graça. Então vou falar algumas coisas. Se Hebreus 7,18 diz que a lei foi cancelada por causa que é inútil, por causa da sua inutilidade, então espero que todos aqui, pelo menos aqui, entendam que se a lei é inútil, logo diz também que as obras da lei são inúteis. Quando diz a lei, está englobado, envolvido as obras da lei. Quem está entendendo? Em outro lugar ele fala obras da lei. Por exemplo, Romanos 3,28. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3,28. Então, subentende que quando Paulo fala a lei, ele está incluindo as obras da lei. Amém? As obras da lei, se a lei é inútil e ela foi cancelada pela sua inutilidade, logo as obras também. Consegue entender? Se o carro é inútil, você imagina a roda, imagina a porta, imagina os bancos, porque o carro é inútil, não tem utilidade. Então, se a lei é inútil, as suas obras também. Então, quando diz obras da lei, diz respeito a tudo o que levava o homem a se justificar diante de Deus para receber ou merecer alguma coisa. Por que as pessoas se batizavam antes nas águas? E na graça ou em graça não tem e não se faz batismo. Por quê que antes fazia? Porque antes de Jesus morrer na cruz, o homem tinha que fazer algo para receber algo. Mas hoje não tem que fazer algo para receber algo, não. Por quê? Porque hoje a salvação é pela graça. Não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. Hoje você não é abençoado pelo que você fez, faz ou possa fazer. Ah, mas eu estou em jejum há 3 meses. Eu acabei de ler que a lei é inútil. E jejum é obra da lei. Então logo, desculpa aí, o jejum está sendo inútil. Eu me batizei na igreja tal, no Rio Jordão, e tudo isso aí é inútil. Não tem mais sentido espiritual. Por quê? Porque não há nada hoje que se faça que anule o que Jesus já fez. Se você fizer alguma coisa hoje para ser, ou para ter, ou para receber, você está anulando o que Jesus fez. Vamos lá em Gálatas 2, por favor. Abra sua Bíblia em Gálatas 2, vou te mostrar na Bíblia. E conforme eu vou te mostrando, o Espírito Santo vai te dando entendimento. Amém? Olha Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 21. Antes de Hebreus. Confere aí na sua Bíblia. Gálatas 2, estou indo bem pausado para que todos aprendam, entendam e compreendam. Gálatas 2, 21. Olha lá, o que Paulo escreveu? Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus.
Alguém aqui lembra o primeiro versículo que eu li? João 1,17. A lei veio por meio de Moisés, a graça veio por meio de Jesus Cristo. A graça é a verdade. João 1,17. O segundo texto que eu li, Hebreus 7,18, que a lei foi cancelada porque ela é inútil. Inutilidade. Ela foi cancelada. E aí tirou a lei e colocou a graça. Quem está entendendo? Ou seja, tirou Moisés e entrou Jesus. Está entendendo? Moisés, nós podemos dizer que ele era o senhor da lei. João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de... Então ele era o senhor da lei. E agora na graça, Jesus é o Senhor. Por isso que diz que ele é o Senhor dos senhores. Porque ele está acima de Moisés. É o próprio Deus. Olha Gálatas 2,21. Gálatas 2,21. Não anulo, Paulo falando, não anulo a graça de Deus. Ou seja, não anulo o que Jesus fez por mim. Diga comigo, a graça de Deus é o que Jesus fez por mim. Diga, eu não anulo o que ele fez por mim. Mas como é que eu vou anular o que ele fez se ele já fez? Se você fizer alguma coisa para ser ou para ter, visto que ele já fez e já te deu. E você já é. Por exemplo, Efésios 1,3. Deus te abençoou pelo que Jesus fez. Não é você que tem que fazer algo para Deus te abençoar. Cadê o tema, Jaque? A graça é a verdade. Não, mas aqui na lei... Não existe mais lei, irmão. Olhem para mim. A lei era antes da cruz. Aqui o púlpito imagina que é a cruz. Jesus não morreu na cruz? A lei era antes da cruz. Jesus nasceu, viveu 33 anos e morreu na cruz. E agora? Morreu, ressuscitou. Começou uma nova aliança, chamada graça. Então olhem para mim. Nós não estamos aqui antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Moisés, Davi, Isaías estavam antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Então eles antes da cruz, eles, que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que Deus faça aqui. Mas Jesus morreu, Deus já fez. Então Paulo não falava que Deus te abençoe. Ele falava, Deus te abençoou. Paulo não falava igual a Isaías, o Senhor salvará. Paulo disse, pela graça sois salvos. Porque depois que Jesus morreu, tudo já está consumado. Não é fácil entender? Então por isso Gálatas 2,21, olha aí, ó. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, ou seja, se para Deus me abençoar eu tenho que cumprir a lei, se para Deus me salvar eu tenho que cumprir a lei, se para Deus me perdoar os pecados eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que batizar, eu tenho que subir no monte, eu tenho que fazer isso. Então, Gálatas 2,21, então segue-se que Cristo morreu em vão. Olhem para mim, porque antes da cruz o homem era um pecador. Aí Jesus nasce, morre pelos pecados e o homem continua um pecador ainda. Então Cristo morreu em vão. Então você precisa entender que na lei dizia que Jesus perdoaria o pecado. Hoje eu não posso mais falar que ele vai perdoar, porque se ele já morreu, ele já perdoou. Quem está entendendo? Então fica fácil entender que a graça é uma lógica. 2 mais 2, 5 mais 5. Na lei o homem tinha pecados. Jesus morreu pelos pecados. Quantos pecados o homem tem? Nenhum, não tem como, porque a graça é uma lógica. A graça é uma conta exata, exímia. É um raciocínio. O homem na lei era um pecador. Isso é inquestionável, ele nasceu debaixo do pecado, por causa de Adão. Mas isso até antes de Jesus morrer. Depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele tirou aquele pecado da lei e colocou na cruz. É o que Paulo disse em Colossenses, ele colocou na cruz. Vamos lá em Colossenses. Depois de Gálatas. Abre aí. Depois de Gálatas, Colossenses. Aqui. Capítulo 2. Depois de Gálatas, para frente, Gálatas, vem Efésios, blá, blá, blá. Colossenses 2, verso 13. Eu espero que você esteja percebendo que tudo que eu estou falando, estou mostrando na Bíblia, na palavra de Deus. Então, não é para você falar assim, o pastor que pensa assim. Não sou eu que penso assim. Estou te mostrando o que está escrito. Amém?
Você não pode falar nunca, ele que acha isso, eu não acho nada, eu não penso nada. Estou te mostrando o que está escrito. Aí você pensa, Colossenses 2,13. Acompanha a leitura. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis, verbo no passado, não é que estão, não é que estarão. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Estavam. Por que o verbo está no passado? Porque não estamos mais. Por que não estamos mais? Efésios 2, porque ele nos ressuscitou com ele. Nós estávamos mortos, agora não estamos mais. Estava morto na lei, no pecado. Mas se ele morreu pelo pecado, já não estamos mais mortos. Está claro ou não está claro? Porque se você não entender isso, então por você ou para você, Cristo morreu em vão. Se ele morreu para tirar o pecado e você acha que você é um pecador, então Cristo morreu. Se ele morreu para te salvar e você acha que você não está salvo ainda, então Cristo morreu. E ele morreu em vão? Então fala para o seu irmão, você precisa entender isso. Fala para ele, para não anular a morte de Jesus. Porque se Jesus morreu pelos seus pecados, você tem ainda, onde é que você arrumou esse pecado? Se ele morreu pelos pecados. Você foi lá na cruz buscar, bom, esse aqui é o meu, esse é o meu, ou esse aqui também é. Colossenses 2, vamos ver o que está escrito. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. O que isso quer dizer? Os judeus circuncidavam. Nós, os gentios, somos incircuncisos, ou seja, não circuncidamos. O judeu, na lei, por que tinha que fazer circuncisão? Era um sinal para saber quem era de Deus e quem não era. O que era circuncisão? Cortava. Interessante que a lei era falha, né? A circuncisão era feita só nos homens, e nas mulheres não. A circuncisão da lei era cortar o prepúcio do pênis. Aquilo é chamado de circuncisão, cortar. Então, aquele corte, aquela pele que eles cortavam, é chamado na Bíblia de circuncisão. Quem fazia isso? Só o judeu. Mas eu sou filho de baiano, não sou judeu, sou gentil. Então, incircunciso, não circuncidado. Quem está entendendo? Então, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que ele fez? Vos vivificou. Diga, ele já fez. O verbo está no passado. Vos vivificou quando? Juntamente com ele. Mas eu não estou nem sabendo. Mas está escrito que ele já fez. Amém? Mas eu vim de uma igreja e nunca ninguém falou. Mas está escrito que ele já fez. O padre não falou, o papa não falou, o padre não falou, o bispo não falou, o pai de santo, mas ninguém falou. Mas está escrito aqui que ele já fez, ele já te vivificou. Então você não sabia. Graças a Deus que a salvação não é para quem conhece e quem não conhece não é só. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Já pensou se a salvação fosse só para quem entendesse isso? E quem não sabe nem ler? E quem nasceu, cresceu e morreu e não leu, não ouviu e morreu sem saber? Diga, graças a Deus. Que a salvação é pela graça. Agora, sabendo isso, você pode viver melhor. Olha lá o Colossenses 2,13, de novo. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. Alô? Perdoando-nos alguns? Muitos? Vários? Bastante? Incontáveis. Quantos que ele perdoa? Quantos que ele perdoa? Mas eu fui na escola algumas vezes. Quantos que ele perdoa? Eu fui na escola algumas vezes. Minha professora ensinou. Joãozinho tinha 10 laranjas. E ele deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Se Jesus perdoou todos os seus pecados, quantos pecados você tem? Quem já aprendeu a fazer conta? Já aprendeu a fazer conta? A pergunta que eu faço, como é que Jesus morre pelos seus pecados e você tem pecado ainda?
Tem lógica? Claro que não. Esse Joãozinho tinha 10 laranjas. Ele deu todas as laranjas para uma... Com quantas ele ficou? Com nenhuma, se ele deu todas. Então, Colossenses 2,13 tirou... Olha lá, 2,13. Perdoando-nos todos os nossos delitos, quer dizer, pecado. 14. Havendo riscado. Uma outra versão diz, havendo cancelado. A sua Bíblia diz cancelado? Colossenses 2,14, diz cancelado? A sua diz riscado. Dá um sinal, riscado. O que é riscado? Cancelar. Você deve 50, ele riscou, ele cancelou, você não deve mais nada. Então, Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida. Qual que era a dívida? O pecado, que você não tinha como pagar. Quem está entendendo? Por isso que na lei o homem era um pecador. Ele nascia, crescia e morria debaixo do pecado. O que Jesus fez? Tirou o pecado quando ele morreu na cruz. Alô, presta atenção. Na lei, olha para mim aqui. Na lei, o homem, o ser humano, alemão, russo, judeu, baiano, o ser humano, o homem, a mulher, na lei, todos que nasceram, sem exceção, Moisés, Davi, Salomão, todos que nasceram na lei, nasceram debaixo do pecado. Nascia pecador, crescia pecador e morria pecador. Por quê? Eles não tinham um salvador. Eles não tinham alguém que tirasse o pecado. Eles tinham alguém que perdoava os pecados, mas não tinha quem tirava. Essa é a diferença da lei para a graça. Na lei, grava isso, na lei os pecados não eram apagados, não eram tirados, não eram remidos. Na lei o pecado só era perdoado. Mas o homem era um pecador. Então ele continuava o quê? Pecando. Aí ele tinha que pedir perdão. Por isso que tinha a lei do sacrifício. Corta o pescoço da galinha, corta o pescoço do bezerro, corta o pescoço da ovelha, derrama o sangue no altar. Por quê? Porque Ezequiel disse, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então na lei, por isso estou te explicando por que fazia sacrifício de animais, derramando sangue, por quê? Para perdoar os pecados. Só que o homem voltava a pecar. Aí cortava o pescoço da ovelha, derramava o sangue. Agora perdoa. Aí ele ia embora para casa. Mas passa uma hora, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, os pecados acumulavam. Aí tinha que oferecer de novo. E nisso, há quanto tempo era assim? Com Adão, com Abraão, com Davi, com Moisés, com Salomão, com Ezequiel. O pecado não tirava. Aí Jesus veio. Jesus veio, derramou o sangue na cruz e tirou. Você está em Colossenses? Olha Colossenses 1, 13 e 14. Do ladinho aqui. Olha Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13. Nos tirou... Alô, percebe que o verbo está tudo no passado, por quê? Olha para mim. Moisés antes da cruz. Paulo depois da cruz. Então o verbo não pode estar nos tirará, porque ele está depois da cruz, a cruz está aqui. Ele não pode falar que você vai ser salvo. Ele tem que falar, você já é. Quem está entendendo? Porque se ele falar que você vai ser salvo, eu não li Gálatas 2:21, aí está anulando a graça de Deus. Por isso que na graça, todos os verbos estão no passado ou no presente, nunca no futuro. Deus não vai te abençoar, Deus não vai te libertar, Deus não vai te justificar, Deus não vai te salvar, Deus não vai te santificar, tudo no passado. Já salvou, já libertou, já santificou. Por quê? Porque Jesus já morreu, você está depois. Está depois, ele já fez, já. Quem é que está entendendo falando aqui? Hein? Quem está entendendo? É lógica, é racional. Agora a Igreja Católica não sabe disso. Eles que traduziram a Bíblia. O João Ferreira de Almeida era um padre. O João Figueiredo, Antônio João Figueiredo, era um padre. Eles não sabem, eles que traduziram. Claro que sabe. Mas não pode falar. Por quê? Há anos, há décadas, há séculos e gerações, mantendo o povo na escravidão da mente. Não fala a verdade para eles não, hein? Porque senão como vai pagar a indulgência? Aí que entrou as campanhas e correntes, que tem que fazer o sacrifício, tem que dar tudo para que Deus... Ou seja, estão vivendo da lei quando nós já estamos debaixo. A questão é que viver da lei, você tem que pagar o preço
para Deus te dar. Só que na cruz Jesus já pagou e Deus já te deu. É só você crer pela fé. Não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada, você não tem que acender vela, você não tem que subir no monte, você não tem que fazer campanha, você não tem que fazer corrente, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que orar em cima do grão de milho, você não tem que pagar nada. Jesus já pagou o preço na cruz. Você não tem que pagar nada. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas e nos... Olha o verbo no passado. Ó, nos tirou do poder das trevas e nos transportou. Pastor, mas eu não estou nem sabendo. Você não está sabendo porque você não lê a Bíblia. Pronto, falei. A culpa não é minha. É, mas o padre não ensinou. O outro. É, mas o pastor não ensinou. O outro. Mas o bispo não ensinou. A culpa também não é minha. Graças a Deus está dando tempo de antes de você morrer conhecer a verdade. Graças a Deus. Amém? Olha o verbo no passado, ó. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas. Diga, graças a Deus. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga, graças a Deus. 14. Em quem teremos um dia, quem sabe, talvez. Espera aí, eu vou ler de novo. Colossenses 1,14. Eu falei que agora na graça, ó, presta atenção. Eu falei que agora na graça os verbos ou estão tudo no passado ou estão no presente. Nunca no... Por que nunca no futuro? Diga, porque Jesus já morreu. Diga, já ressuscitou. Diga, não vai acontecer. Diga, já aconteceu. Tá claro? Olha o Colossenses 1,14, o verbo no presente. O 13, verbo no passado. 14, no presente. Ó. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu jejum? Não. Pela sua campanha? Não. Pela sua corrente? Não. Corrente dos 70, se não der 60. Como os caras enganam, os caras mentem na cara dura. Os caras não têm nem vergonha, né, pastor? Eles não ficam nem vermelhos, né? Alguém crê na Bíblia? Acha a palavra corrente na Bíblia. Acha a palavra novena na Bíblia. Acha a palavra campanha na Bíblia. Se você não conhecer, sabe o que Jesus falou? Conhecereis a verdade. Cadê o tema, Jaque? E a graça é a verdade. Você não está na lei antes de Jesus morrer e ressuscitar. Você está depois da cruz, na graça. Ele já morreu, já ressuscitou. Coisas já aconteceram. Talvez você que não sabe, hein? E isso não vai mudar. Não é porque eu não sei, mas na Inglaterra o volante é do lado direito. Não muda nada se eu sei, se eu não sei. Lá é do lado direito. Simples assim. Eu não sei, eu não conheço, eu não estou sabendo de nada. Isso não é irrelevante. Por quê? Na Inglaterra o volante é do lado direito. Está percebendo que eu não saber não altera, não muda o que já foi estabelecido? Então você não sabe, você não conhece, você não lê, ninguém te falou. Isso não muda nada, porque você, Colossenses 1,14, você já tem a redenção pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão, tirou os pecados da sua vida. Você não tem mais nenhum diante de Deus. Se não sabia, está sabendo agora. Colossenses 1,14, o que é, diga bem forte, o que é remissão? Então lê Colossenses 1,14 na sua Bíblia. Em quem temos a remissão. O que é remissão? Tirar, vem do verbo remir. Remir, remissão, remir, tirar. Eu vou tirar esse púlpito daqui, eu vou tirar. Isso é remir, remissão. Jesus remiu, Jesus tirou. Remiu o quê? Tirou o quê? Os pecados da sua vida, você não tem mais nenhum. Por isso que ele disse em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não tem nenhuma. Não te falam isso, não? Quem está entendendo? Aí você começa a entender o quanto de coisa errada tem por aí. Orações erradas. Orações que falam que você é um pecador. Não tem?
Orações que falam que tem outros que intercedem por você para tirar o seu pecado. Quer que eu leia de novo? Colossenses 1,14. Por favor, vou pôr até o óculos. Ó. Vai que eu li errado, né? Ó. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção. Como? Pelo seu sangue. Vai ser derramado sangue ainda? Já foi derramado? Por isso que o verbo está no presente. Ó. Se já foi passado, presente. Temos. Está claro? Eu não falei que é lógica, é raciocínio. Se o sangue já foi passado, então, presente. Temos. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A saber. Como é gostoso saber isso, né? A remissão dos, plural, pecados. Você não tem mais nenhum. Por quê? Colossenses 1,14. Volta no capítulo 2, agora 14. Por que você não tem nenhum? Colossenses 2,14. Agora é 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia. Olha o verbo no passado. Havia quando? Na lei. E na graça? Diga, não há. Por isso que Romanos 8, nenhuma condenação há. Do verbo haver, existir. Não há. Na graça não há. Mas na lei havia. Então Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. O que ele fez? Ele fez? Tirou do meio de nós, cravando aonde? Aonde que ele cravou? Aonde? Então os pecados foi aonde? Não é fácil entender? E para terminar, diga assim: o que eu tenho que fazer hoje? Diga, se os pecados foram cravados na cruz. Olha que legal, que bacana, que gostoso vai ser entender esse versículo para terminar. Olha que legal, olha que bacana, olha que prazeroso, olha que gostoso. Um só. Romanos 6. Olha aqui, Romanos 6. O que tem que fazer, né? Romanos 6, 11. Olha que legal, olha que bacana, olha que prazeroso, olha que verdade. Pastor, os pecados foram cravados na cruz. O que eu tenho que fazer agora? Diga bem forte. Romanos 6, 11. Romanos o quê? 6, 11. Então vamos ver o que tem que fazer. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos para o... Para aí. Olha como que é claro. Romanos 6, 11. Jesus morreu na cruz, cravou os pecados na cruz. O que eu tenho que fazer agora? Considerar-me. Eu tenho que singular, plural, nós. Ou considerar-nos. Ou considerar-me, no singular. Nós temos que nos, plural, considerar-nos o quê? Mortos ao pecado. Como é que você está? Morto. Como é que nós estamos? Morto. Mas vê lá, hein? Tem os lugares que você vai aí que eles falam que você está vivo para o pecado, que você é um pecador maldito, separado de Deus, você vai queimar no mármore do inferno. Não é? Gálatas 2:21. Então Cristo morreu. Vocês estão percebendo por que eu oro antes de ministrar a palavra? Para que a igreja entenda, compreenda a palavra de Deus, para que não fique passando os anos em vão, né? Passa 1 ano, passa 5, passa 10, meu pai morreu, meu avô morreu, minha avó morreu, sem entender que a graça é a... Não falaram para ele? Diga, mas eu estou ouvindo. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo, hein? Romanos 6,11. Romanos 6,11. Considerai-vos. Alô, nós temos que fazer 2 coisas. Quantas? 2. Levante um dedo assim. E olha para Romanos 6,11. Olha aí, levanta o dedo e olha para Romanos 6,11. 2 coisas. Primeira, considerai-vos como mortos para o pecado. Essa é uma coisa que tem que fazer. A segunda, levanta o dedo.
Diga assim, ó, vivos para Deus. Diga, eu tenho que me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Diga, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. É difícil? Por que não te falaram isso antes, hein? Não sei por que não falaram. Por que não falaram? Ou só a minha Bíblia que tem Romanos 6,11, quer que eu pegue a Bíblia católica ali? Olha quantas Bíblias tem ali, ó. Dá ali, Ronaldo, pega lá. Não passa na frente da câmera não, hein? Não vou tacar esse sapato no você. Dá a Bíblia católica, vamos ver se está lá. Olha, essa é a do padre. Já pegou logo a grandona. Daqui. Essa é boa, que a letra é grande, aí não tem como errar. Vamos ver, porque vai que só a minha que tem, né? Aqui, achei Gálatas 2, ó. Já que eu tô, deixa eu ver se tem o 21. Gálatas 2, 21, deixa eu ver. Aqui. Não anulo, eu li naquela, né? Agora isso aqui, ó. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, irmão. Igualzinho. Não está igualzinho? Mas não lê. Aliás, deixa eu ler o Romanos 6,11, né? Que eu procurar o Romanos 6,11, para que ninguém pense que é a minha Bíblia. Romanos 6, olha lá, Romanos 6, verso 11. Assim, confere aí, vai que eu estou, né? Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Está igualzinho, não mudou nada. Só é ruim porque ela é pesada. Se eu ficar uma hora com ela, que eu chegar em casa, ela é pesada. A Bíblia é a mesma. Você só precisa conhecer ela. Se ela é pequena, se ela é grande, se a capa dela é azul, isso não muda nada. Você só precisa conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar das mentiras. Graça, abundante graça, revelada em Jesus. Um presente de Deus. Um presente de Deus. A graça é a verdade. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Levante as mãos para terminar. Graça, graça, abundante graça, abundante graça, revelada em Jesus, revelada em Jesus. Um presente de Deus para nós. Um presente de Deus a nós. É a graça, graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Para terminar todos, graça, graça. Obrigado, Senhor. Abundante graça, revelada em Jesus. Revelada em Jesus. Presente de Deus para nós. Um presente de Deus a nós. Qual é o presente? Graça, justo e justificador. Graças a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra seja sempre nos revelada. Nos dê sempre, Senhor, entendimento do que está escrito, para que o nosso viver não seja em vão. Não queremos ser enganados pelo sistema. Não queremos ser enganados e confundidos. Nós temos a palavra nas mãos. Então, nos revela, Senhor. Nos dá entendimento. Dá entendimento àqueles que não têm ainda. Dá sabedoria, Senhor, aos que não têm ainda. Revela a Tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia. Para que o nosso viver não seja em vão. Que a Tua palavra seja revelada a cada um que está aqui sempre
e os que estão sempre assistindo online pelo YouTube, Facebook, que a palavra de Deus te seja sempre revelada, para a glória de Deus e para a sua prosperidade, para a sua saúde, para que você tenha uma vida melhor na terra. Amém? Amém? Graça, para terminar, abundante graça revelada em Jesus. A graça é um presente de Deus para nós. Um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça. Graças a Deus. Justo e justificador. 3 vezes. Jesus é o nosso, diga. Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Agora vocês. Jesus é o nosso Senhor. Olha, para quem não tem ainda o meu novo livro, foi lançado dia 22 de março. Para quem não tem, eu já assinei o do Reinaldo ali agora. Para quem não tem, volume 10, tá? Série Graça e Apostolado do Mover Continua. E quem não tem ainda a revista trimestral, adquire também na livraria. Ó, que assunto? Predestinação, a certeza da salvação. Graça e paz, abençoados, até quarta-feira. Vão com os anjos de Deus, amém? Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço aí. E glória a Deus pela sua vida, até quarta-feira.